Dá um susto, né? Então vamos lá. Pessoal, quando vocês verem alguma sigla em inglês assim, sopa de letrinha, não fiquem com medo. Você lê de trás para frente, ó. Máscara de subrede de comprimento variável. Simples, né? Mas é conhecido como VLSM. Se você falar em português, ninguém vai saber o que é. Tudo da informática é inglês mesmo, não adianta, vai se acostumando. É continuidade da aula passada, tá? A gente começou a ver aquele máscara de subrede. É continuidade da aula passada. Qual é a questão aqui, né? O que é VLSM e por que ele é usado? Tudo que é inventado na tecnologia é inventado para resolver algum problema. Como vocês sabem, essa numeração de endereços de rede, ela já se esgotou há muito tempo, não existe número para atribuir para tanto computador. Ainda mais agora, né? Tem celular, tem filmadora, tem internet das coisas. São bilhões de equipamentos, cada um tem que ter um endereço, senão não é possível conectar na rede. E esses números já se esgotaram. E essa técnica aqui, essa tecnologia é um protocolo, né? Endereço IP. Ela é mais recente, ela foi inventada, eu falo mais recente, uns 20 anos atrás, né? Porque aí nós deparamos com o problema que a rede internet começou a crescer muito rápido e começou a faltar números para atribuir endereçamento IP para todos os dispositivos, né, computadores que estão ligados à rede. Então o que foi feito? A gente explicou lá naquela aula, não na anterior, na antepenúltima aula, que vocês tinham o endereço IP classe A, classe B e classe C, correto? A gente dividia no ponto, eram 4 octetos separados por ponto. Na posição do ponto você dividia, ó, daqui para a esquerda é um número que eu vou usar para atribuir para endereço de rede. Desse ponto para a direita são os números que eu vou usar para atribuir endereço para nós. Eu falo nós genericamente, é um computador ou qualquer coisa que mereça ter um endereço IP que esteja falando, enviando ou recebendo pacotes da rede. Então a gente vai fazer uma segmentação, ou seja, uma subdivisão desses endereços classe A, classe B e classe C, para poder aproveitar melhor, né, esses números, para render mais, para que não haja desperdício de números. Você imagine o último octeto dos endereços, né? Que a gente usa, a gente só está fixando em classe C, tá? Para simplificar, fica mais didático. Mas depois que a gente acabar essa teoria toda, a gente vai ver classe B, classe A, né? Só que complica um pouquinho, mas vamos fixar na classe C. Classe C tem o primeiro octeto, segundo octeto, terceiro octeto, quarto octeto. A gente só vai mexer com aqueles 8 bits, pessoal. Simplifica o nosso raciocínio. Tudo daqui para frente são 8 bits. Não é difícil de entender. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esses 8 bits que a princípio estão designados para eu atribuir numeração para computadores que estão conectados na rede. Mas desses 8 bits eu vou roubar alguns bits. Por exemplo, 1, 2, roubo um bit, sobra 7 bits. Roubo 2,
sobra 5 e assim por diante. Eu posso roubar até 6 bits, deixando somente 2 bits para usar como numeração de endereços para computadores da rede. Ou seja, assim eu consigo dividir melhor a numeração. Eu vou fazer um plano de numeração de acordo com a minha necessidade. E vamos supor, olha, eu preciso somente 2 endereços IPs. Então eu te dou somente 2 bits para endereçar a sua rede. Por que 2? 2 é quando aquela redinha ponto a ponto, né? Então os outros bits eu continuo usando para subredes. Eu vou dar aqueles números que restaram para outras subredes. Suponha o seguinte, você está na empresa, uma firma, tem lá 5 salas. Ó, essa sala aqui é departamento do recursos humanos, essa outra sala aqui é da contabilidade, essa outra sala aqui é de vendas, essa outra sala aqui é da gerência. E tem mais uma sala lá da informática. Então, eu tenho que criar uma rede para cada departamento, tudo separadinho. Se eu botar todo mundo numa rede só, vai dar problema. Ah, o pessoal da contabilidade mexe com dinheiro, é tudo segredo ali. Ninguém pode saber sobre a grana da empresa. Tem que ser uma rede separada, com segurança. Então eu vou criar uma sub-rede para contabilidade, uma para o RH. Olha, RH, tem o pessoal que folha de pagamento. Se eu botar tudo numa rede só, tem o perigo de um departamento ficar bisbilhotando a rede do outro. Então eu vou criar 5 sub-redes, mas com uma numeração que originalmente só dava para criar uma rede. Lembra da rede classe C? Eram 8 bits para criar uma rede. Os 3 primeiros octetos eram prefixo, endereço de rede. Somente o último octeto era rede. Só que eu preciso 5 redes, eu só tenho 8 bits, dá para fazer. Esse é o assunto da aula de hoje. Então, por que é que foi criado o VLSM? Máscara de subrede de comprimento variável. Por que variável? Olha, eu tenho 8 bits, se eu quiser usar somente 7, somente 6, somente 5, somente 4, somente 3, somente 2, o mínimo é 2, tá, pessoal? Menos do que isso não dá. É um tamanho variável, é você que define qual vai ser o tamanho dos números, quantos bits, tamanho da máscara, né? Quantos bits eu vou guardar para endereçar máquinas, host, né, computador da rede, e quantos eu vou utilizar para a máscara. Então, somente nesse último octeto, somente esses últimos 8 bits, vai ser o nosso espaço de discussão. Muito embora dá para você usar classe B e classe A, mas eu vou me restringir à classe C para simplificar a nossa discussão aqui. Então, vou ler para vocês. Ó, agora dá para entender o que está escrito. Ó. O que é VLSM? É a divisão lógica de subredes, ou seja, eu pego uma rede e divido em várias subredes menores. Ou seja, para criar subredes, você dividiu uma determinada rede. VLSM consiste em dividir as redes criadas em blocos não necessariamente do mesmo tamanho. Por isso que é variável, né? Tamanho de comprimento variável. A gente vai ver como que faz isso. Sempre pensando em 8 bits, o último octeto da classe C, que é reservada para hosts, para os nós. Então você pode criar várias máscaras de subrede em um mesmo espaço de endereçamento IP. O que ele está dizendo aqui é o seguinte:
eu tenho um prefixo. Prefixo da rede ou é sinônimo de endereço da rede. Por exemplo, 192.168.1.0. Esses três números que eu falei, 192.168.1.0, é o prefixo da rede, é o endereço da rede. E o último número, está faltando um, não são 4. Eu vou usar para dar endereço para as máquinas que estão ligadas na rede. São 8 bits. Só que eu vou pegar e vou avançar um pouquinho mais o prefixo da rede. Eu vou roubar alguns bits do último octeto, é isso que vai fazer. Dependendo do tamanho das subredes que eu vou criar. Aí eu vou mostrar para você como que se faz. Desta maneira, eu consigo o que seria inicialmente apenas uma rede. Vou criar 5, quantas eu quiser, tá? Só que quanto mais eu dividir, menos números eu vou ter para cada subrede, correto? Então, o VLSM possibilita utilizar várias máscaras de subrede em um mesmo prefixo de endereço IP, né? Igual eu expliquei para vocês agora. As máscaras longas para redes com poucos hosts. Por exemplo, links de WAN. Pessoal, o que é link de WAN? Pô, palavrão feio, né? Link de WAN é o seguinte. Eu estou aqui na minha casa, tenho a minha rede aqui da porta para dentro. Da porta para fora, eu estou conectado com a WAN, Wide Area Network. A gente já viu isso, né? A rede que está na rua, a rede que fica aí do poste para diante. Para eu conectar esse roteador meu com o equipamento lá da Claro, eu vou criar uma conexão ponto a ponto. Uma conexão ponto a ponto já é uma rede com 2 computadores. O meu roteador é um computador, não é? E o outro equipamento da Claro, que eu não sei como que é, a gente só vê o endereço IP, mas eu sei que tem um equipamento lá que conversa nesse mesmo protocolo IP que eu estou falando. Aquele equipamento trabalha igualzinho o meu, mesma coisa. O que muda? Só muda o tamanho e a capacidade de processamento, tamanho de memória, mas o jeito de trabalhar é igualzinho ao mesmo protocolo. Então, o que eu fiz aqui nesse caso, nessa linha que está em azul? Eu deixei somente 2 bits para eu criar minha redinha. Só tem 2 computadores, não preciso mais do que isso. Vamos pensar um pouco. 2 bits. Quantas possibilidades de numeração eu tenho com 2 bits? Quem sabe me dizer? Não faz ideia? 2 bits é 2 elevado a 2, que dá 4. Muito bem. Eu tenho 4 números para endereçar 2 computadores. Correto, exato, deu justinho. Mas professor, você só precisa de 2, por que você pegou 4? É porque é do protocolo, eu expliquei na aula anterior. Toda rede, ela tem 2 endereços que é proibido usar, lembra? Você sempre fazia -2. E quais são esses endereços que é proibido usar? São reservados para o sistema. O menor número e o maior número, é sempre assim. O menor número você guarda para endereçar a rede. O endereço de rede, não confunda com máscara de rede. Toda rede tem o endereço da rede e tem o número maior de todos, que é o endereço de broadcasting. Então, no espaço de numeração entre 0, 1, 2,
3 e 4, o 0 vai ser o endereço da rede e o 4 vai ser endereço de broadcasting. Sempre põe isso como regra. O menor número você endereça a rede, o maior número você endereça broadcast. Mesmo essa redinha ponto a ponto, tem o broadcast, tem o endereço de rede, porque é do protocolo, né? Tem que ter. Então, o link de WAN, entenda, é um ponto a ponto. Então, eu tive máscara longa, por quê? Eu avancei a máscara e ela parava ali no ponto. E do ponto para frente eu roubei mais 6 bits. Estou usando só 2, né? Correto? Tudo bem até aqui? Vocês estão entendendo? Tá tranquilo? Tranquilo, professor. Sim, tranquilo. Bacana, ótimo. É que eu fico inseguro se eu não tiver certeza que até aqui tudo bem. Aí eu me perco. E o contrário, o que é máscara longa? Máscara curta. Ou seja, eu vou usar todos os 8 bits normalmente, porque eu tenho apenas uma rede para endereçar e tem muitas máquinas nesta rede. Então a decisão assim é sua. Você vai projetar um plano de numeração de endereço IP, né? Você é o cara que vai fazer o projeto da rede, vai instalar, depois você vai dar o suporte, manutenção, tudo. A rede vai crescendo, né? Você tem que prever isso. Se você tem uma rede, eu só preciso de uma rede com bastante máquinas. Ou se você vai precisar várias redes, mas com poucas máquinas. Aquela historinha que eu contei inicialmente. Departamento RH, contabilidade, vendas, fabricação, gerência. São salinhas que tem 2 pessoas, 3 pessoas, né? Então são poucos números, mas são várias redes. É isso que você tem que analisar. Eu vou dar um problema para vocês, né? Vou desenhar uma rede e aí você olha para aquela rede e calcula a numeração. Quantos bits eu vou precisar para numerar os computadores? E quantas divisões eu vou ter? Quantas redes eu vou ter? Você trabalhando assim, você economiza endereços IPs, né? Para que eu vou usar? Uma numeração que vai de 0 a 255, atribuir 2 endereços IP só e o resto está desperdiçado, não vou usar nunca. Você fazendo esse plano de numeração mais racional, você vai conseguir ficar livre desse problema de falta de números, né? Números de endereço IP. Vai ser mais flexível na hora de projetar uma rede, né? A notação convencionamos assim. Hoje em dia todo mundo usa assim, pessoal. Máscara da rede, lembra da aula anterior? Eu tenho que falar assim, desses 32 bits, que é o espaço, né, do endereço IP, que são 4 octetos, né, de 8 bits, não é isso? 4 vezes 8, 32, lembra? Você tem que dizer quantos bits eu vou usar para a rede. O que sobrar é lógico, já é subentendido, eu vou usar para endereçar os hosts. Então eu ponho somente um número lá, é /30. Ó, aí está dizendo /30. Estou utilizando 30 bits para numerar as minhas redes e apenas 2 bits. São 32 no total, isso daí todo mundo sabe. Sobrou 2, né? Apenas 2 bits para endereçar hosts. Como eu acabei de explicar, você olha /30 é o que?
rede ponto a ponto, né? Aqui, pessoal, esquece, tá? Esse negócio aqui. Sabe por quê? Isso era antigamente, antes do ano 2000, né? 20 anos atrás. Quando começou essa história de VLSM, os equipamentos muito antigos, que são os roteadores, eles não entendiam esse protocolo VLSM. Então, o que você tinha que fazer? Joga fora aquela caixa preta, não serve para nada, está obsoleto, não faz o que eu quero, né? E comprar um roteador novo. Só que rapidamente, os fabricantes já começaram a fabricar os equipamentos que dão suporte para a VLSM. Só se for muito antigo. Então tem essa historinha que agora não existe mais, mas é bom conhecer, né? Vai que tem alguma empresa que ainda tem esses equipamentos aí. Vocês sabem como que é, né? O dono da empresa, o cara que tem que gastar dinheiro para instalar as coisas, ele chega para você e fala assim: ah, tá funcionando, deixa lá. O dia que queimar, nós compra outro. Às vezes tem uns museuzão lá ainda, viu? Que você tem que tomar conta. Tudo bem? Tá aqui, pessoal? Bem, professor. Então, por que usar a VLSM? Quando que você usa? Olha, pessoal, você vai usar quase que sempre mesmo, tá? Mas os benefícios dele são os seguintes. Um esquema de endereçamento deve permitir o crescimento da rede, sem desperdiçar endereços. Imagine, você tem lá uma empresa, uma filial de uma empresa, você vai tomar conta da rede. Você projetou a rede, classe C, vai de 0 a 255. É um escritorinho pequeno, tem ali no máximo 10 pessoas, né? Tá bom, né? 10 sobra, só que sobra demais, né? Usei 10 números e sobrou o restante. Mais de 200 endereços que não usa mais. Aí vem aquela história, né? As empresas crescem, as redes crescem, tudo que você projetar, você tem que deixar folga para crescimento futuro, tá? Aí começa a contratar mais gente, o escritório começa a crescer. De 10 pessoas, aquilo ali virou 50. Aí o gerentão chega para você e fala: ó, aqui tem 50 pessoas, agora aquela historinha que eu contei antes. Você vai pôr 10 pessoas em cada sala: contabilidade, vendas, gerência, RH. E eu quero que você divide essas redes, tem que bloquear para ter mais segurança, sigilo dos dados. E aí, como é que você vai fazer? Que você já desenhou a rede, um bolo só de 255. Você vai ter que redesenhar essa rede, calcular tudo de novo, a numeração. Você vai ter que ir de computador em computador, reconfigurando os endereços IP. Vai ter que parar a empresa toda, um fim de semana inteiro, vai dar trabalho. E ó, eu digo para vocês, vó por mim. O negócio está funcionando? Tá. Você mexeu? Mexi. Pode reservar aí umas horas de dor de cabeça, porque sempre que você mexe dá problema. Você pensa que vai funcionar, você faz tudo certinho e o negócio não funciona. Aí você fica ali se matando. O que é melhor fazer? Já de início, já faz o VLSM, tá? Já começa desse jeito, para não precisar redesenhar tudo. E tudo que você calcular, ou a pessoa falar que vai ter só 10 computador. Ah, é? Não faz justinho, não.
calcula 20 de uma vez, mas nem muito nem pouco, deixa uma folguinha pequena, né, para não desperdiçar muita numeração. Por quê? Se aquela rede esgotar, você vai ter dor de cabeça, vai ter que recalcular toda a numeração, reconfigurar computador por computador, vai ser um transtorno. Então você calcula com racionalidade, mas deixa uma folguinha para o crescimento futuro em cada subrede, tá? Aqui, na nossa aula, no nosso exercício, tudo bem, pode calcular justinho, tá certo? Tá certo, eu aceito. Mas pensa nisso na sua vida profissional. Então, como que você vai fazer a sua escolha? Suponha que alguém chegou para você e fala, ó, me cria uma rede aí, eu vou precisar de instalar 28 computadores. Então você vai dimensionar, né? Pessoal, é sempre potência de 2. É 2 elevado a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, a 7, a 8. 2 elevado a 8 dá 255. 2 elevado a 7 dá 128. 2 elevado a 6 dá 64. 2 elevado a 5 dá 32. 2 elevado a 4 dá 16. 2 elevado a 3 dá 8. 2 elevado a 2 dá 4. E 2 elevado a 1 dá 2. Vai dobrando. São esses números que você tem. Ah, é 28. 28 está mais perto de quem? Quem me diz? Ó. 2, 4, 8. Vai dobrando. 16, 32. Opa. 32. Correto? 32 dá 2 elevado a 5, né? Deixa eu ver. Eu sei fazer conta de cabeça, mas depois eu não confio na conta que eu fiz. 2 elevado a 5. Espera aí. Isso. Então é 2 elevado a 5. O que quer dizer esse 5 aí? 5 bits. Eu preciso de 5 bits para endereçar minhas máquinas, correto? Até aqui? Tudo bem? Entenderam aí? Posso prosseguir? Essa parte aí eu não entendi muito não, professor. É assim, você tem 8 bits. 8 bits são quantas possibilidades para numeração? Sistema binário para decimal. Se eu tiver todos os bits ligados, 8 bits, é 2 elevado a 8, correto? Correto. Então você faz lá, 2 elevado a 8 dá 255. Se tiver dúvida, pega a calculadora do Windows lá. Mas eu preciso de apenas 28, eu não preciso de 255. Então, quantos bits que eu preciso? Você tem várias opções. 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, 2 elevado a 4, 5, 6, 7, 8. 8 é muito, né? 255, correto? 7 bits, quanto que dá? 2 elevado a 7. Dá 256, é muito ainda. Você tem que economizar a numeração. 2 elevado a 6 dá 128. Não, é muito, eu só preciso de 28. 2 elevado a 5. Tô me perdendo aqui nas contas, mas isso aqui é só usar a calculadora. 2
32. Opa! 32 está perto de 28. Ah, serve. Então vou precisar de 5 bits. Até aqui, tudo bem? Tudo bem. É só você fazer potência de 2. 2 elevado a quanto? Vai dar 28. Você vai fazendo, você vê que tem 2 elevado a 5 dá 32. O número mais perto é 32. Então, eu vou precisar de 5 bits. É assim. Aqui só uma dúvida, professor. Numa sala com muitos computadores, né? Quantas máscaras seriam necessárias? Uma ou tem que ser separado? Não precisa de máscara nenhuma. Se você tiver certeza que é somente uma sala, você usa o classe C e não precisa usar BLSM. Vai de 0 a 255, 2 elevado a 8, não é? O último octeto lá Isso. E tudo bem. Só que se alguém chegar e falar, divide essa rede no meio, duas redes de 128, né? De 256. Aí você vai ter que reconfigurar máquina por máquina. Entendeu? Entendi. Quantas máquinas você tem nessa sala? Digamos que seja uma sala de 35 máquinas, né? Ou vamos Sim. colocar uma par, 36. Aí você tem que refletir, né? Vou usar 255 números. É muito, né? Pode usar, dá certo, funciona. Só que você pergunta para a pessoa, ó, você vai querer dividir essa rede futuramente? Ah, não sei, talvez sim, eles nunca sabem. Então você já cria duas redes de 128 e pergunta para a pessoa, você vai passar de 128 em cada divisão? Ah, acho que não. Então tá bom, faz assim que é mais prudente, né? Isso aí é o seu dono da empresa que sabe, né? O seu cliente. Se precisar reconfigurar, também não é o fim do mundo. Vai lá e reconfigura. Só que você vai ter que reservar um tempinho para mexer nas máquinas, né? Não tem problema. Eu penso assim, sempre que possível, já faz da maneira ajustada, né? Com folga. Que nem você fala, 28 hosts. Dá 32, dá folga de 4 ainda, né? Entendeu? A gente tem que ter sempre um plano B, né? Para eventuais eventos, né? Tipo, falhas de conectividade, segurança e assim por diante. Aqui no caso, você tem que estar alerta com o crescimento da rede. Só isso. Se ele pediu 28, você não vai dar 28 justinhos. Você dá uma folguinha, vai que chega mais gente, precisa ligar mais máquinas. De 28 você pode ligar até 32, né? Tem que analisar na prática, cada caso é um caso, né? Aqui a gente está na teoria. Vamos dizer que 32 é suficiente, que é 2 elevado a 5. Você vai fazer 2 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 bits, correto? É 2 elevado, aliás, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 elevado a 7 dá 255. A gente vai trabalhar o tempo todo com 8 bits. Não é difícil fazer essas continhas. Então, se ele pede 28 hosts, 5 bits, né? É fácil, é continha de cabeça, não tem o que errar, pessoal. Então, entendeu, Adalto? Resolveu a dúvida?
Sim, entendi. Então, agora qual a máscara de rede que você vai ter? Se eu preciso 5 redes para hosts, sobram quantos? Você tem um total de 32 bits no endereço, não é? É 32 menos 5, certo? Eu usei 5 para host, vou usar 27 para rede, correto? 32 menos 5, 27. Uma continha de cabeça, facinho, facinho. Agora vem alguém e fala para você, ó, configura aí uma rede ponto a ponto. Quantos números você precisa para uma rede ponto a ponto? Ah, 2? 2 não, 4. Sempre tem que ter o endereço da rede e o endereço do broadcasting, da aula anterior. Eu preciso de 4 números. Esse cara que falou 28 hosts, você vai usar 28 números para as máquinas e mais o endereço da rede e mais o endereço de broadcasting. Na verdade, você vai usar 30 números. 32 dá? Dá. Assim, para nosso quebra-galho aqui, para teoria, dá. Faz de conta que tá bom, tá? Mas na prática, você sempre tem que ter uma folga para crescimento futuro. É prudente deixar só 2 números para crescimento futuro? Não sei. Tem que falar com o seu patrão lá. Cada caso é um caso. Aí você tem que refletir. Teoricamente aqui eu aceito, Justinho, não tem problema. Só quero saber se você sabe calcular. Rede ponto a ponto. Então são 4 números, né? Endereço de rede, endereço de broadcast, mais 2 endereços que é para conectar 2 equipamentos que vão falar ponto a ponto. 4 números para hosts. 2 elevado a quanto? Vai dar 4. 2 vezes 2, 4. 2 elevado a 2. 2 bits eu preciso. Tudo bem? Tá aqui? 2 bits para host. Tudo bem, pessoal? Ok, professor. Se eu tenho 32 bits, tiro 2, fica 30. Então, a máscara vai ser /30. O que quer dizer /30? Vou usar 30 bits para numerar as redes, tá? Rede pra caramba, né? E apenas 2 bits para numerar hosts. Essa divisão de bits que a gente vai lidar o tempo todo é simples, é umas continhas fáceis, não tenham medo. Só tem que entender o que significa esse /30, /27. /27 é 32 menos 27, 5. Vou usar 5 bits para a rede. Eu posso pôr até 5 computadores na minha rede. Menos 2, né? Por quê? Vai dar 32 menos 2 dá 30. E eu preciso de 28, dá? Dá. Aqui. Eu preciso de 2 endereços. 2 não, você precisa de 4. Se eu tenho 4 endereços, tiro 2 para rede, fica 2 para host. 2 elevado a quanto que dá 4? 2 elevado a 2. Então eu pego 2 bits para numerar os hosts. Sobram 30 para prefixo, né? Então a máscara sua vai ser /30. Aqui esse número grande aqui, ó, o que quer dizer? Nada mais é do que 30 números 1 seguido de 2 números 0. É a máscara, lembra da aula sobre máscara de rede? É isso. Se eu converter esse número binário para decimal, vai aparecer assim. E aqui? O que quer dizer esse número aqui? É o /27. Ou eu falo /27, ou eu falo isso daqui, é a mesma coisa. Você vai ter 27 números 1 na sequência, seguidos de 5 números 0.
Se você converter para decimal, vai dar isso daqui. Anotação com ponto, né? Tudo bem? Então você sempre pensa em evitar desperdício de número, porque se você usar todos aqueles números no projeto inicial, quando a rede for crescer, vai dar problema. Assim, não é um problema ao fim do mundo, você vai lá, reconfigura tudo, mas o que que acontece? Você vai perder um fim de semana mexendo lá, né? Você não pode mexer enquanto as pessoas estão trabalhando. Para evitar isso daí, procura já fazer um plano razoável, prevendo o crescimento futuro. Sim, para ser mais objetivo, porque senão essa mão de obra, né, será muito pesada. E custa dinheiro, quem vai pagar? O seu patrão, ele vai ficar bravo com você. Pô, meu, vou ter que pagar hora Sim, extra. tem uns colegas que trabalham nessa área de suporte a redes, é domingo, final de semana, eles estão indo lá na escolas, quando estava no presencial, agora já está mais tranquilo, mas quando eles estavam lá, né, fazer a configuração dos servidores, final de semana, madrugada, Eu principalmente trabalhei. na Sim, parte não. de shopping também, né, acontece bastante. Você começa a trabalhar sexta-feira, 10 horas da noite, tá? E não tem hora para terminar, viu? Eu trabalhei muito com isso daí. Virei muitas noites. Normal, assume que é o horário normal de você trabalhar. E você vai na segunda-feira de manhã que você vai dormir. Mas é normal, não tem que ter estresse não, mano. Trabalha feliz. Você descansa antes e trabalha depois. Tudo bem. Pessoal, a gente só vai brincar de 8 bits. Não é difícil. Por que utilizar /30 em enlaces seriais? Pessoal, enlace serial, imagina, é uma rede ponto a ponto, tá? Só isso. Vamos mexer só com números. Depois a gente vê a parte prática, o que é enlace serial, agora não interessa. Enlace serial entenda assim, rede ponto a ponto. Duas máquinas, uma falando com a outra. Mais endereço de rede, mais endereço de podcast. Preciso de 4 números. 2 elevado a quanto vai dar 4? 2 elevado a 2, né? 2 vezes 2, 4. 2 bits. Se eu tenho 32 bits no endereço IP, tiro 2, fica 30. Por que é /30? É por isso que é /30. Aqui está contando história, dizendo que antigamente, agora não usa mais, tá? Você tinha, além de ter 30 bits para subredes, né? Você não ia poder usar esses 30 bits, você tinha que separar ainda dois endereços, assim como a gente subtrai dois endereços de host, né? Do lado hosts, você também tinha que subtrair dois, mas agora isso daqui não é mais verdade, esquece, é só história. Esses dois, essas duas bolinhas primeiro aqui, pula, tá? Deixa pra lá. Aqui tá dando um exemplo. Se você usar 3 bits, deixa eu entender o que está escrito aqui, pera aí. Eu preciso de 2 bits só, tá? Aqui tá dando um exemplo que é para forçar o raciocínio do aluno. Se eu usar 3 bits, é 2 elevado a 3, correto? Dá quantas possibilidades? 8, né? Em vez de 4, que eu acabei de explicar.
Aí vai desperdiçar número, porque eu só preciso de um endereço para uma máquina, um endereço para outra máquina, um endereço para broadcast e um endereço para rede. Eu só preciso de 4 números. Estou desperdiçando 4 números que eu não vou utilizar nunca. Então, em vez de 3 bits, aqui ó, eu pego 2. 2 bits é a mesma coisa que eu falar 1/30, não é isso? De 32 peguei 30, sobrou 2. Tudo bem, pessoal? É uma discussão aqui sobre redes ponto a ponto. É sempre /30. Por isso que você pega /30. Porque eu só preciso de 2 bits. Então, as regras. Você vai usar o VLSM, tem que seguir regras. O que essas siglas todas aqui? É aquela história de antigamente. Agora pode esquecer isso daí. Isso aqui não tem mais importância. Tudo que é protocolo, tudo que é roteador que você comprar hoje, com certeza vai dar suporte para VLSM. É só historinha, pessoal. Pode ignorar esse slide inteirinho aqui. É só conceito. O que é classful? O que é classless? É aquela história das classes A, B e C, que eu dei aquela aula inicial. Aquilo é classful. Você vai dividir exatamente no ponto. Você tem 4 conjuntos de 8 bits, que a gente chama de octeto, divididos por ponto. Então vai ter o modelo classful. O ponto é onde que diz, ó, daqui para a esquerda é numeração de rede, daqui para a direita é numeração de hosts. É um modelo tradicional, antigo, chama classful. Antes de vir essa historinha de VLSM. Depois esse ponto aí, ele continua lá, só para ficar fácil de ler a numeração, mas não quer dizer que ele é o divisor entre rede e hosts. Agora você pode roubar uns bits da parte de host e o ponto não é mais fronteira nenhuma. Isso que é classful e classless. Classless é quando você começa a roubar bit, você começa a usar VLSM. Tudo bem? Aí está falando aqui. Antigamente, os roteadores, os protocolos de roteamento não suportavam VLSM. Somente a partir desses protocolos mais atuais, né? Depois eu vou explicar uma outra aula. É protocolo de roteamento. É o protocolo que um roteador usa para falar com o outro. Você começa a ter suporte para VLSM. Guarda isso para consultar depois. Esse RIP aqui era o problema. É o Routing Information Protocol. É o primeiro protocolo de roteamento que surgiu na face da Terra. E a versão 1 não trabalha com VLSM. Não se preocupe com esse slide aqui, pessoal, porque eu quero para minha aula isso aqui é só curiosidade histórica, tá? Pessoal, vamos trabalhar. Eu estou ensinando vocês a jogar futebol. E se vocês não jogar futebol, vocês não vão aprender nunca. Não adianta ficar na teoria, é prático. Esse é o tipo de aula prática. Se não fizer um monte de exercício, não vai aprender nunca. Vamos fazer o nosso primeiro exercício aqui. Eu vou dar um problema para vocês da seguinte maneira. Eu tenho uma empresa com 2 filiais, né? Tenho 3 sites aqui da empresa. Cada prédio desse é uma localidade. Pode estar na mesma cidade ou não, não importa. Lembra que eu expliquei para vocês, aqui eu vou ter uma rede local.
é uma LAN. Aqui eu vou ter outra, aqui eu vou ter outra. Quando você quer conectar uma rede local com o poste da rua para poder sair para a rede pública, né, da operadora de serviços de telecomunicações, a Claro, a Vivo, blá blá blá. O que você precisa? Ah, professor, quem é que interliga uma rede com outra rede? É um roteador. Esse cara aqui é o roteador. Quando vocês verem um símbolo com essas flechinhas aqui, ó, duas flechas saindo, duas flechas entrando, esse é o símbolo do roteador. Ele conecta a rede local com a rede do poste da rua. Daqui para frente a rede pública, ó. Essa conexão aqui não está desenhado, mas aqui no meio tem a rede da Claro, a rede da Vivo. Eu me conecto na rede da Vivo, passa por um monte de equipamento que eu não conheço, não sei onde que é, o que me importa é que entra aqui e sai lá, ó. Vai ter a mesma conexão com a minha filial, com outro prédio da minha empresa. Essa empresa aqui, esse site, né, esse prédio, tem que ter um roteador para poder interligar essa rede que está aqui com a rede da rua, né, do poste. Tudo bem? Mas vamos imaginar que isso daqui não tem Vivo nem Claro no meio. De acordo com o enunciado do problema, está ligando esse roteador direto com esse, tá? Imagine assim. Poderia ser o quê? Uma rede lá da Unicamp, né? Tem um prédio aqui ligando com outro prédio ali. Tudo dentro do mesmo site. Podia ter até o nosso Instituto Federal, né? Não tem vários prédios. Tem o prédio da portaria, tem o prédio do curso de eletrônica, tem o prédio do curso de informática. Então, para você ligar um prédio no outro, você tem que ter roteador. São 3 sub-redes interligadas. Então, o probleminha eu apresento para vocês. Olha, eu preciso configurar 3 sub-redes. Uma rede tem 20 usuários, a outra tem 11, a outra tem 10. Desenha para mim um plano de numeração. Como que eu vou atribuir endereço IP para os computadores desse prédio? Para esse. Depois eu preciso atribuir endereço IP para esse roteador, para esse. Olha a pergunta que todo mundo erra. Eu aposto que vocês vão errar. Ó, aqui eu tenho 20 usuários. Aqui eu tenho 11. Aqui eu tenho 10. Tá? Olha para isso daí. Quantas sub-redes eu vou ter? Quem sabe responder? Quem não souber, chuta um número. Olha aí, 3 prédios, 3 sub-redes? Sei lá. O que vocês acham, pessoal? Responde para mim. Agora é um exercício que é... 10? 10. Deixa eu ver. Espera aí, eu vou fazer mentalmente aqui. Não. Eita. Aí, Adalto, quantas redes eu tenho aqui? Não faço ideia. Bom, tem 3 prédios, no mínimo 3, São né? 3 prédios. Hein? Correto? No mínimo 3 redes, uma para cada prédio. Todo mundo erra, vamos ver a resposta logo. Qual que era essa aí? 6, meia dúzia. Cheguei perto. Quem chegou mais perto foi você. Ó, Essa foi pela lógica. eu vou ter 3 redes. Eu preciso conectar o roteador com o outro. Então, ó, aqui é uma rede, ó. Esse pedaço aqui, ó, é uma rede ponto a ponto, interligando 2 roteadores. Não se esqueçam disso, pessoal. O erro mais comum quando dá esse probleminha, o aluno esquece de conectar um roteador com outro. Para conectar, precisa ter endereço IP.
rede ponto a ponto. Preciso de 2 endereços. Um para o roteador C, outro para o roteador B. E mais 2 endereços. 4 endereços, na verdade. Para essa rede. E outro endereço para o broadcast dessa redinha ponto a ponto. Então aqui é uma rede. Aqui é outra. 2. 3. Depois, mais uma rede para cada prédio. Mais 3. 3 mais 3, 6. Tá? Não pode esquecer de conectar os roteadores. Cada roteador tem uma rede ponto a ponto. Tudo bem? Agora, outra pergunta. Como você consegue atribuir numeração para toda essa turminha aí? Roteador, computador em cada prédio, ó. Aqui nesse prédio eu tenho 20 computadores, aqui eu tenho 11, aqui eu tenho 10 e ainda eu tenho mais 2 equipamentos aqui, ó. Esse com esse são 2, esse com esse são 2 e esse com esse são 2. Então, como que você vai criar esse plano de numeração? Aí eu te dou somente assim um número, ó. O prefixo é classe C, vai ser 192.168.0.1. O que eu estou dizendo para você, ó? Os 3 primeiros octetos já foi utilizado, sobra para você o último octeto, certo? Já falei, o prefixo é 192.168.0.1. Sobrou para você 8 bits. Então você imagina, com 8 bits, como é que eu vou numerar toda essa turminha aqui que eu expliquei? Ah, professor, não tem jeito, eu vou ter que usar VLSM. Vou ter que roubar uns bits do último octeto, né? Que era originalmente só para hosts e vou usar para redes. São várias redes, né? Eu tenho 6 redes. Já foi dito aí que são 6 redes. Entendeu? E como é feita essa divisão? Pessoal, é uma discussão aqui. Depois a gente vai, no fim da aula, voltar nisso, tá? Só para pensar um pouco aqui, ó. Falei para você, ó, o prefixo da rede é esse. 192.168.1.0. O que você vai ver? Aqui sobra 8 bits, correto? Não são 4 conjuntos de 8 bits. Eu vou trabalhar com 8 bits. Tudo bem? Esse prefixo aqui, não se preocupa com esse número aqui. Ele só está dizendo para você que você vai trabalhar com 8 bits. Na minha aula toda, o semestre todo é 8 bits mesmo, tá? Esse número aqui é bobeira, tanto faz. Qualquer número que você puser aqui tá valendo. Mas tem que ser classe C. Lembra que tem que começar com 192, que é classe C e tal. Tá, 8 bits. Qual que é aqui a nosso espaço de numeração, né? Eu vou dividir essa rede. Eu tenho 32 endereços. Espera um pouquinho. Eu posso pegar um /27. Seria /24, né? Ó, rede 192.168.1.0 é /24. Por quê? Eu pego só esses últimos bits aqui, correto? Você tem várias opções. Supondo que a máscara é /27. Foi dito para você no enunciado do problema, tá? Ó, você tem 27 bits que eu estou usando para máscara de rede, /27. Se eu usar /27,
Quanto que sobra para host? É 32 menos 27. Sobra 5 bits, né? Não é isso? Aquelas continhas que a gente vem fazendo. Vamos fazer muito essas contas. Vai repetindo, fica tranquilo que vocês vão pegar já. 2 elevado a 5 dá 32. Já fizemos essa conta hoje. Então, no primeiro caso aqui, eu vou ter 32 endereços. Uma rede só. Ah, mas eu quero dividir, né? 32 dividido por 2 dá 16, ó. Eu vou criar mais duas sub-redes. Duas de 16. Ah, aqui, vamos por aqui, ó. Eu quero dividir. Vai dividindo o mais que puder. Só para mostrar todas as possibilidades. Eu posso dividir 16, vai dar 2 de 8. Que não pôs aqui no desenho. Ou dá 4 de 4, né? Barra 30 não dá 4. Ó, barra 30. 32 menos 30 dá 2. 2 elevado a 2 dá 4. 4 endereços. 1 barra 28. Faz a continha de cabeça. É facinho. 32 menos 28 dá 4, né? 2 elevado a 4 dá 16. E assim por diante, pessoal. Tranquilo? Tranquilo até aqui? Tranquilo. Tá meio chatinho, né? Mas você vai ver que não... A gente vai fazer várias repetições de exercício, vai fixar. Primeiro contato, até eu, né? Eu olhei para essa tabela aqui, eu fiquei meio zoado, né? Você vai sonhar, dormir sonhando com esse númerozinho aqui. Enquanto você não resolve, você não larga. Para começar Sim. Na dúvida ali, né? Só para reforçar, né? Ali estamos trabalhando com o barra 30, né? Nessa guia aí, né? Barra 28, né? 28. 28. Aí, só voltando, né? Aí por que ali está marcando 192, né? Final 1.0. Zero. A referência. Olhando para aqui, você vai falar, eu tenho 8 bits disponíveis, não é isso? Correto? Correto. Vou brincar com esses 8 bits. Mas eu estou dizendo para você, a máscara é barra 27. Então você não tem 8 bits. Você tem... Normalmente aqui seria barra 24, né? Que esse endereço aqui, ó. Barra 24, né? Sobra 8 bits, correto? 32 menos 24 dá 8, correto? Correto. Mas eu estou dizendo para você, a sua máscara é essa aqui, ó. Não é 24, é 27. É dito no enunciado do problema. Depois você vai ver por que é 27. Já já você vai entender. Assume que é barra 27. Se de um total de 32, 27 são usados para máscara de rede, sobra quantos para hosts? 32 menos 27, 5. Aí 2 elevado a 5 dá 32. É essa continha que você vai fazer de cabeça, toda hora. Ah, legal. Se eu for usar esse esquema aqui, ó, barra 27, classe C, né? Eu vou ter 32 endereços para usar. Ah, mas eu não quero usar 32, eu quero fazer duas redes menor. 32 divide em duas, dá 16 para cada rede. Nesse caso aqui, ó, eu usei barra 28 para redes. Eu tô roubando um bit aqui, tá vendo?
De 27 eu roubei mais um, roubei 28. Então eu tenho 28 bits para rede, sobra 4 para hosts, correto? 2 elevado a 4, 16. Fica só nessa continha por enquanto, porque isso aqui é... Você tem que imaginar que está subdividindo o espaço de numeração. E por isso que dá, ao mesmo tempo, dá uma certa confusão. Aqui é barra 28, dá 16 também, correto? O lance é o seguinte, suponha que eu comecei a numeração no ponto 0, tá? Ponto 0. Se eu tiver 32 endereços, eu vou numerar de 0 a 31, correto? Qual é o próximo endereço livre? 32. Eu começo numerando aqui no 32. De 32, eu tenho quantos endereços disponíveis? 16. 32 mais 16 dá 48. Quer dizer que essa rede aqui vai de 0 até 32 e essa aqui vai de 0 até 48. Correto? Não, né? Também bugou a ideia aqui, bugou o cérebro. Como isso aqui dá um bug na cabeça, mas fica tranquilo. Depende aonde você começou a numeração, você vai subdividindo. S barra 27, eu usei aqui, ó, 32 endereços. Comecei do 0, vai de 0 até 31, dá 32 endereços, correto? Inclusive o 0. Se eu já numerei de 0 até 31 aqui, qual que é a próxima numeração? Vai na sequência. O próximo é 32, então continuo numerando aqui, ó. Começo numerando de 32. Eu tenho 16 endereços. 32 mais 16, 48, né? Fazendo continha de cabeça. Então eu vou começar a numerar aqui a partir do 48. É bem intuitivo para você, não é? Eu numero 32, 33, 34, 35, vou até o 47. Do 48 em diante já é a outra subrede. É só você ir numerando sequencialmente, não tem como errar. Tudo bem? Se eu tenho aqui 48 e eu tenho 16 disponível, soma. 48 mais 16. 50, 64, não é isso? Ah, tá. Então eu continuei subdividindo. É uma coisa assim só para explorar todas as possibilidades. Continuo do 64 em diante. É só você não repetir numeração. Você tem um espaço de 0 a 255. Aí tudo bem. Essa aqui vai começar no 64, mais 4 dá 68. Só que ele começa no 0. Vai de 0 a 67. Do 68 em diante é esse. E assim por diante. Pessoal, é facinho, vai por mim. É uma tabelinha que a gente vai construir. Aí fica fácil. O negócio é fazer exercício logo de cara. Vocês vão preencher umas planilhas para mim? Vocês só vão preencher a tabelinha, coisa mais fácil. A hora que você pega o endereço inicial, vê quantos números você tem, vai de tanto a tanto. Aí continua de tanto a tanto, de tanto a tanto. E acabou. Você só vai encher uma planilha. Como que são as regras para fazer esses exercícios? Vamos entender as regras, vamos seguir meio bitolado mesmo, meio assim, seguindo regra. Aí depois que você fizer o primeiro exercício, você volta para trás, vai quebrando a cabeça e vai entendendo melhor. Primeiro vamos fazer esse exercício mecanicamente,
E depois você volta e você vai entendendo. Eu vou resolvendo dúvida. Vocês vão perguntando. É facinho. Primeira coisa, ordenar as redes de acordo com o número de hosts. Vamos lá no nosso desenho. Ó, a rede maior primeiro, tá? Aqui, 20, depois 11, depois 10. Põe na ordem. Como que você vai assim? Eu sempre conto essa historinha. Vamos viajar pra praia, olha que legal. Você tem que encher o porta-mala do carro. Primeiro tem aquela malona enorme que é do casal. Depois vem a mala do filho, a mala da filha, e que são menores. Depois vem um monte de sacolinha com comida, com as coisas que a mulher vai dando. Como que eu faço? Eu ponho a mala grande primeiro, porta-mala, é sempre assim. Depois a um pouco menor e depois a sacolinha pequena que vai enfiando nos vãozinhos que sobra, né? Aqui é a mesma coisa. Você pega o número maior primeiro, atribui endereço para ele primeiro. Depois você vai atribuir números para essa e depois para essa. Mais ou menos igual essa tabelinha que a gente fez aqui, ó. Peguei a rede grande primeiro, de 32, depois a de 16. Aqui às vezes sobra, né? Aí depois a de 4. Calcular uma máscara que atenda à necessidade da maior subrede. E atribuir os endereços seguindo a ordem natural. O que eu vou fazer aqui? Pergunto para você. Eu tenho uma rede com 20 máquinas. 2 elevado a quanto que vai dar 20? Vai na sequência. 2 elevado a 4 dá 16, né? 2 elevado a 5 dá 32. O que mais se aproxima é 32, 2 elevado a 5. Ótimo. Preciso de 5 bits. E sobra quanto? De 32. Sobram 32 menos 5. Sobram 27. Correto? Então eu vou fazer uma máscara barra 27. Aí eu começo a preencher minha tabelinha. Vai sobrar endereço para todo mundo aqui, fica tranquilo. Barra 27. Estou aqui no passo número 2. É barra 27. Depois de você numerar essa rede de 20 hosts, você continua numerando a rede na ordem, né? Qual que é a maior depois dessa? Essa aqui. Você vai numerar essa. E por último numera essa. Ah não, por último numera essas daqui também, não pode esquecer, né? As redes ponto a ponto. Você vai só construir uma tabelinha fácil, pessoal, e numerar na sequência. E vai numerando até que acabe todas as redes. No nosso caso aqui nós temos 6, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza? Eu vou mostrar uma planilha, eu até criei a planilha para vocês. É só preencher essa planilha aqui com muita atenção e pronto. Vou abrir a planilha aqui. Vocês estão entendendo até aqui? Por favor, perguntem, pessoal. Se vocês não resolver essa dúvida agora, depois não tem mais chance. Tá acompanhando, Ângela, Josefa, Dalton? Eu estou acompanhando. Até aqui. Elas estão ali? Eu estou sim, estou acompanhando.
É um raciocínio assim meio mecânico, essas regrinhas, faz assim que dá certo. Mas no fundo, vocês não entenderam, mas tá para acompanhar a regrinha bitolada, né? Sim, sim. Segue a regrinha bitolada que vocês vão tirar 10. Aí vocês vão bugar. Eu vou dormir pensando nesse número. Pergunta para mim, aí eu vou explicando. É só escovação de bit, né? Como a gente fala na gíria. Deixa eu abrir a planilha aqui. Vocês vão ver que não é difícil. Só me achar que agora eu tô perdido aqui. Eu vou precisar de 2 janelas, né? Isso, por conta da. Dá para compartilhar 2 janelas lá ou tem que pegar a tela inteira mesmo? Tem que pegar a tela inteira. Por conta das Vocês duas janelas. não me permitem fazer uma coisa aqui? Eu fechar uma janela e abrir outra? Porque agora já acabou a aula também, eu só vou... Sim, sim. A gente mandou o convite ao pessoal, 80 pessoas. É. Só das 80, apenas 3 compareceram. Ai, Era meu 4. Deus. Mas ela foi muito boa, professor. Essa última aula aí de redes do ano. Aí que você deu pra gente aqui e vamos fazer Então, sim. rapaz, hoje é dia de despedir, né? Ah, obrigado, Adalto. Se vocês acompanharam até aqui, essa aula é meio chata mesmo, viu? Metade da classe roda, metade da classe não sabe preencher essa planilha. Mas não é uma coisa assim tão fácil que as pessoas, imaginando que é difícil, fica com medo e depois acaba abandonando. Mas vai por mim, pessoal. É super tranquilo. Eu vou fechar um slide aqui. Já acabou, agora tá todo mundo já meio cansado, né? Sim. Falei É, que... professor. Aí falando na agenda, né, professor? Aí, como não compareceu mais ninguém, né? A aula já terminou. A agenda, né? E aí a gente retoma. As aulas vão lá pra janeiro, é dia 8, né? 4. Dia 4. Inclusive, já vou começar com prova, viu? Eita! Foi bom perguntar, obrigado pela pergunta. Lembra aquelas aulinhas, conceitos gerais de rede, primeira aula? Depois falei modelo OSI, modelo TCP/IP. Sim. Eu pus uns exercícios hoje lá no Moodle de tudo isso. Façam, não deixem de fazer. Por quê? Eu vou corrigir, vou devolver para todos, um por um, com comentários. E aí, o que acontece? Vocês vão ficar preparados para a prova, que vai ser a mesma coisa desses exercícios. Quem fizer o exercício e entender, aí vai fazer a prova, vai tirar um 10. Então, eu sempre faço assim. Eu dou um exercício igualzinho à prova, corrijo, devolvo com comentários um por um. E aí vocês vão para a prova confiante, tá? Mas não deixa de fazer esse exercício. Você pega a teoria, blá 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 blá, enche a cabeça de abobrinha, né? Mas se você não testar se aprendeu mesmo, não fizer exercício, não resolver dúvida, você não aprende. E esse blá 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 todo que eu falei agora, por exemplo, daqui a uma semana você já esqueceu tudo. Aí sim é hora de fazer o exercício para recordar, para fixar, correto? Mas não deixe de fazer o exercício. Eu vou passar um e-mail para todos, né? Explicando direitinho isso que eu acabei de falar agora. Ai.
Certo. A pessoa sabe, né? Qual o peso da prova, professor? Tira a cera do ouvido aí, vamos lá que tá acabando. Daqui a pouco esquece tudo, professor. Eu sou uma dessas. Todo mundo é assim, viu? Eu sou uma benção para esquecer. Pessoal, vou fechar essa janela e vou abrir outra, tudo bem? Sobre a prova de janeiro, qual que será o peso, né? A contabilização da nota? É assim. Ela vai de 0 a 10? Vai de 0 a 10. O peso, eu vou pegar todos os exercícios que vocês fizerem. Façam todos, não deixe de fazer nenhum. É peso 30%. E a prova é 70%. São duas provas, tá? A gente fecha o bimestre agora em janeiro. Depois começa tudo de novo. Mais exercício, mais prova. Exercício 30%, prova 70%. Então, esses alunos que falam só vou fazer a prova, vai ter que tirar 10 e 10, senão não passa, né? É meio difícil. Tem que fazer exercício também, tá? E é só, não vai ter mais nada. Tá bom, Eu professor. lembro da semana passada, né, que eu vou deixar para fazer só a prova. Pegou as matérias, aí quase rodei na disciplina de empresas. O exercício vai te fazer garantir 3 pontos. Você não pode abrir mão desses 3 pontos, não. Depois a prova você não Pode. sabe quanto vai tirar. Né? Então, a última aula, professor? Hein? Hoje é a última aula? Hoje é a última aula. Deixa eu só mostrar a planilha para vocês. E aí acaba. Só mais uns 10 minutinhos aqui e a gente já encerra. Eu vou fechar aqui, tá? Esse slide aqui acabou. Vou abrir a planilha agora e aí a gente já encerra. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Cadê? Parar a apresentação. Eu tenho que compartilhar também lá onde está gravando. E cadê? Só um minutinho, por favor. A planilha apareceu pra gente lá. Apareceu? Deixa eu pôr na Seu. gravação também. Acho que dá para capturar aqui também, professor. Estou usando o mesmo aplicativo. Capturar ele aí, ó. Capturei lá no gravador, lá naquele carinha lá, como é que chama? WebOS. OBS Studio, muito bom. Então essa planilha aqui é assim, ó. Deixa eu dar um zoom nela aqui para ficar bem visível. Professor, essa planilha aí, caso a gente quiser fazer outras coisas com ela, pode? Como outras coisas? Assim, tipo, como é que eu vou dizer? Por exemplo, assim, alguma... é um negócio assim de... Como é que eu digo? Por exemplo, ela quer colocar, pelo que eu estou entendendo, ela quer saber se aí ela pode usar como, por exemplo, em casa, colocar roupa de gás, de luz. Isso. Uhum. É assim. Não dá. Tem que ser uma outra. Esse é outro que o professor ensinou na sala de aula. Que dá. Você só modifica aí o cabeçalho, né? O nome das colunas. Sim. Dá sim.
A planilha é uma ferramenta muito útil para fazer a despesa mensal, não é isso? Para calcular O balancete, sim. quanto que você vai ganhar no mês, quanto que você vai gastar do mês, quanto que vai Dinheiro que sobrar. sai. É bem Serve, isso. nossa, maravilha. Usa muito. Você Ah, põe tá. lá as Então, continhas, quero soma uma aprender coluna muito com a essa outra. planilha. É a mesma planilha. Essa planilha aqui não vai ter cálculo nenhum, é uma tabela só, viu? Sim, sim. Se quiser fazer no Word uma tabela, também é a mesma coisa. Ah, tá. Eu vou explicar cada uma das colunas e vocês vão entender já, é bem fácil. Primeira coluna, qual é o nome da rede? Lembra da nossa figura lá? Tinha 3 prédiozinhos lá? Você dá um Sim. nome para cada prédio. Cada prédio vai ser uma rede. Tinham mais 3 redes interligando roteadores. Você vai ter que pôr aqui, ó, 6 linhas. Por exemplo, essa primeira linha aqui é um exemplo, não liga para ela não, tá? É só um modelinho. Então, vamos supor, eu vou preencher aquele primeiro problema que eu já apresentei para vocês. Vai lá, prédio A. Não deu o nome, né? Tem que pôr na ordem, lembra? Do maior para o menor. Prédio. Tô até já fazendo exercício para vocês, ó. Prédio. Opa. Deixa eu escrever direito aqui. Prédio C. São 3 prédios, correto? Depois tem mais 3 ligações entre roteadores. São mais 3 redes ponto a ponto, correto? Então você põe roteador A para roteador B. É o nome, tem que dar nome para a rede aqui, tá? A ligação entre o roteador A e o B, tá? Roteador. Espera que eu já vou mudar. Aqui é de B para C. Lá não tem nome nenhum, eu chamei de ABC, tá? Tá. A para B, de B para C e de C para A, né? São 3 conexões lá, não é isso? Estão lembrando do desenho? Bom, falei para vocês, começa primeiro do maior, igual pôr a mala no porta-mala do carro para ir para a praia. Qual que é a maior rede? Quantos números necessita? Vocês lembram lá, era 11, né? Depois tinha uma rede de 10. Depois tinha uma rede que eu não me lembro. Quanto que era mesmo? 20, né? 20. Ai. Deixa eu abrir aqui, vai. Vou abrir, só eu que vou ver, não vou mostrar para vocês não, porque senão complica compartilhar a tela. Mas depois vocês voltam lá, vocês vão ver, tá? Tá. Acho que era 20, né? Fazer direito aqui. Esse primeiro é exemplo, não é exercício. Mas depois eu vou pedir para vocês fazerem e eu vou corrigir. Minutinho só. Era 20, 11 e 10. Ó, já errei aqui. Tem que pegar primeiro o maior. Aqui não tem cálculo nenhum, é só tabela. Se quiser fazer no Word, também pode. 11 e 10. Depois, cada rede ponto a ponto. Quantos números precisa? Em Adalto? Duas.
Duas redes? Dois números, um para cada roteador e mais dois números, um para broadcast e um para endereço de rede, certo? Toda rede tem Aí ficaria. 4. Aí ficaria 4. E as outras aqui tudo a mesma coisa. Perfeito? Bacana, né? Sim. Agora aquela pergunta. 2 elevado a quanto vai dar 20? Faz de cabeça, pô. Não precisa usar a calculadora, não. O que você acha? 5 aí. 5. Elevado a 5. 5. Só que é 32 menos 5 dá 27, né? Correto? E eu vou ter quantas possibilidades de numeração? 32, né? Beleza? 2 elevado a 5 é 32, certo? Vocês estão entendendo como que é isso aqui, né? Perfeito? Não pode se perder nos números, senão depois você não se acha mais. Tudo bem até aqui? Vou pôr aqui, ó, 2 elevado a 5. Se são 5 bits, 32 menos 5 dá 27. Correto? 2 elevado a 5 vai dar 32 números. Aqui embaixo. Tudo bem até aqui? Tá fácil, né? Tranquilinho. 2 elevado a quanto? Dá 11. Se você perder na conta, a gente consegue. Que dando 11. Aí o senhor me pegou. Nenhum. Nunca. Nenhum? Tem um número que dá mais perto. Faz de cabeça. Isso aí tem que fazer de cabeça rápido. Ó, 2 elevado a 3. Dá quanto? Professor, não ouvi sua última frase. Você poderia repetir? 2 elevado a 3. Dá quanto? Tá ouvindo? Tô ouvindo. Então, dá quanto? 2 elevado a 3. Dá 8, né? 8. Dá 8. Aí eu preciso de 11. Então, 2 elevado a 4. Dá quanto? 8. 8. 2. Não, dá 16. Ah, 6. 16. Ó, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 4 vezes. Dá 16. 16. 16 é maior que 11. Então, tudo bem, né? Serve. Então, vai ser 2 elevado a 4. Perfeito? Que dá 16. É o suficiente para atribuir 11 e ainda sobra 5. 4 bits, correto? De um total de 32, que a máscara inteira é 32. Eu tiro 4, me sobram 28. Então essa máscara aqui é o barra 28. Correto? E 2 elevado a 4 dá 16. Só para documentar. Vou centralizar aqui, fica bonitinho. Aqui. 2 elevado a quanto vai dar 10?
Eles vão fazendo comigo, assim vocês já vão aprendendo. Hein, Josefa? Oi? 2 elevado a quanto que é igual ou maior que 10? 2 elevado a quanto? Uhum. 2 elevado a 5? Não, não. 2 elevado, 2, 4, 2. Nossa, 2, 4, 5. 2, que é menor que 10? Maior ou igual? Maior ou igual? É 2, não? 2. 2 elevado. Cada um Algum matemático, professor? 2 elevado a 2. É 2 vezes, né? 2, 2. 2 vezes 2. 4. Isso. 2 elevado a 3. dá 6. 2 vezes 2 vezes 2. Dá quanto? 2, 6, 2, 4, 6. 6. É 2 vezes 2 vezes 2. 2, 4, 6, 8. 2 elevado a 8. 2 elevado a 3 dá 8. Ó, 3 vezes, né? 2 vezes 2 vezes 2. 3 vezes. Dá 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. 8. 8 ainda é menor do que 10, né? Porque eu preciso de 10 endereços. Então, vou fazer 2 elevado a 4. Que a gente já fez essa conta. Vamos pegar 16 números. Vai sobrar, né? Preciso de 10, vou usar 16. Eu preciso de 10, vai sobrar 6, é correto? Então, eu estou pegando 4 bits, igual a linha de cima, mesma coisa. Se eu tenho um total de 32 bits na máscara, sempre é 32. Peguei 4, sobrou 28. Então, 4 bits para hosts e o restante para máscara de rede, para endereçar a rede. 2 elevado a 4, só para constar aqui, 16. Mesma coisa da linha de cima. Vou centralizar aqui. Aqui. Ó, é tudo igual, tá vendo? 4, 4, 4. Agora tá fácil, hein? 2 elevado a quanto vai dar 4? 2 vezes 2, 4. Certo? Então, eu preciso de 4. 2 elevado a 2 dá 4. Tudo bem, deu justo. Tudo certo. Se eu peguei 2 bits de um total de 32, sobrou quanto? 30. Aqui é a mesma coisa, só vou copiar, não vou nem quebrar a cabeça, é tudo igual. Bom, pessoal, tá acabando, não tem problema não. Agora esse número aqui, ó, esse prefixo, faz de conta que é esse, ó, 192.168.10.0. Pode ser qualquer número, é só para fazer de conta mesmo. Você está trabalhando somente desse ponto para lá. Esse número desse ponto para cá, pode pôr qualquer número, desde que seja de classe C. Então, se eu vou começar a numerar com esse número aqui, começo sempre no 0. E eu tenho 32 números para atribuir. Eu vou parar na onde? Qual que é o último? 0 mais 32 vai dar 31, né? Comecei do 0. Se eu começar do 1, eu termino no 32, não é isso? Tudo bem? Conta no dedo, ó.
0, 1, 2, 3, até chegar no 32 eu vou parar no 31. São 32 números, inclusive o 0. É assim. E eu sempre digo para vocês, o menor número é endereço de rede, o maior número é endereço de broadcast. Então põe lá 192.168.10.31, correto? Vamos centralizar esse negócio. Eu já atribuí 32 números aqui, ó. Agora é só ir na sequência até o fim, não tem mais segredo, é trabalho braçal. Então, só para repetir, qual a faixa de endereços que eu estou usando? Eu estou usando de 0 até 31. O prefixo aqui é sempre igual, esse número bobo aqui, você só fica repetindo ele. Ó. Ah, eu parei no 31. E aonde que eu vou continuar? No 32. Então você já põe aqui, ó. Trinta e dois. Centralizar para ficar bonitinho. Olha, quantos números eu vou atribuir? É 16. Pessoal, segue esse número aqui, viu? Esse número aqui não vale. Se eu começo no 32, vou atribuir 16 números. 32 mais 16, faz de cabeça. 32 mais 16. 48, muito bem. Só que não é 48, cuidado que todo mundo erra isso. Porque eu comecei, inclusive, o 32. 47, tá? O menor é 32, o maior é 47. O menor é rede, o maior é broadcast. É a regra que eu expliquei na aula anterior. Ah, professor, bacana. E qual é a faixa? A faixa está aqui já, ó, de 32 até 47. Só para documentar, você já escreveu. Aqui vai de 0 a 31, aqui vai de 32 a 47, né? Agora é trabalho braçal, qualquer criancinha faz. É de 32. É só ir contando no dedo, sequencialmente. E não pular número e não errar na contagem. Aqui é sequencial, vou de 0 até um número lá. Parei na onde aqui? 47. Qual é o próximo? É o 48. Pessoal, agora é trabalho braçal. Ah, 48. Eu vou acrescentar mais 16. É só somar. 48 mais 16. Tem que fazer de cabeça, hein? Não pode demorar, não. Dá... Dá quanto? 64, né? É, professor, 64, né? Só que cuidado, não é 64, é Não é? 63. Ah, É 63, porque eu conto inclusive o 48. Aqui todo mundo erra, inclusive eu, tá? Não precisa se acanhar, porque eu também errei muito nisso. errando que aprende. É. 64 não, é 63. É a mesma coisa, ó. Comecei do 0 mais 32. Vai dar quanto? Não é 32, é 31, porque eu estou contando o 0 também. Aqui é bobeira, tá? É só para documentar, você já falou, é do 48 até 163. Pessoal, tudo trabalho braçal. Se você for fera em programar a planilha, ele faz tudo automático para você. Aí, parei no 63.
Qual que é o próximo? 64. Então é só ir contando na sequência. Ah, 64. Preciso de somar 4. Conta no dedo, ó. 64, 65, 66, 67. Olha como ficou fácil. Agora, quando é contando no dedo, dá para entender melhor. Pronto, já falei de 64 a 67. Ah, parei no 67. Qual que é o próximo? É o 68. Faz trabalho braçal, qualquer criancinha faz aí. Não é difícil não. Ah, eu comecei no 68. Eu preciso de 4 números. Atribuir 4 números. Eu vou atribuir 68, 69, 70, 71. Certo? 68, 69, 70, 71. A faixa é repeteco dessas duas, só para documentar. É 6871. Ah, parei no 71. Qual que é o próximo? 72. Centralizar para ficar bonitinho. Ó, parei no 72. Inclusive, eu preciso de 4 números. 72, 73, 74, 75. Aqui é bobeira também, é só copiar, né, a faixa que você já falou. Tá nas duas colunas anteriores. De 72 até 75. Pronto. Salva. Entrega para o professor e tira um 10. Olha que beleza. Esses exercícios bobinho. Nós vamos fazer muito disso. Aliás, eu vou pôr lá para vocês fazerem no Moodle. E faz, pessoal. Mesmo que tiver errado, entrega errado. Para eu dar a resposta para vocês. E daí... Esse exercício não cai na prova, não. Morre aqui. A gente só dá uma nota de 30%. Tá? Tudo bem? Pessoal, por favor, perguntem, que eu explico. E daí, o que vocês acharam?